Tarde. A aula de hoje a gente vai falar sobre integrais impróprias, tá? O nosso último conteúdo aí da prova. Não tem nada de novo, muito novo aqui, tá? A gente só vai usar combinações de coisas que a gente já aprendeu, que é integrar e limites, tá? Primeira coisa, né? O que seriam as integrais impróprias? A gente já falou aqui que a integral ela tem uma relação direta, né, com a área ali de uma determinada região, né? Então, o que acontece? Como tem essa relação direta com essa área, se eu tenho aqui, por exemplo, calma aí. Se eu tenho, por exemplo, uma função desse tipo, como eu tô falando de uma área, existem duas coisas que a gente estava vendo até agora que eram necessárias para a gente realizar uma integral. A primeira delas é que a gente sempre integrava dentro de um intervalo limitado, né? Nossos limites de integração eram sempre um intervalo limitado de A até B, né? Por quê? Porque a área que a gente estava procurando é exatamente essa, delimitada pela função e pelas retas x igual a A e x igual a B, que são essas duas retas que eu acabei de fazer aqui, né? Então, nossos limites de integração sempre eram intervalos limitados, né? Nossa função também tinha que ser limitada ali dentro daquele intervalo, né? Porque se num intervalo eu pegasse uma função ilimitada, acontecia o mesmo problema, né? De, opa, como é que eu vou calcular a área desse espaço aqui, por exemplo, se o meu A tivesse aqui, né? Vou pegar aqui um C. Como é que eu faria... Vamos pegar eu peguei o zero aqui mesmo. Como é que eu faria essa área aqui, né, do zero até A, sendo que aqui a minha função não é limitada, né? E eu falei que a gente ia ver isso agora, nesse momento da parte de integrais impróprias, tá? A gente chama de impróprias justamente por causa disso, porque não é o jeito que a gente está acostumado a ver as integrais. A gente está acostumado a ver integrais como sendo definidas em intervalos limitados e funções limitadas naquele intervalo. As integrais impróprias vão ser integrais que fogem desse padrão, dessa regra, tá? Então, como foge dessa regra, e eu acabei de dizer duas regras diferentes, a gente também vai ter dois casos diferentes, né? Para cada regra. Então, a primeira, vamos ver a questão dos intervalos, né? Vamos ver aqui a questão dos intervalos infinitos. Então, o que acontece, né? Se em vez de eu limitar aqui por b, eu disser que eu quero a integral, vamos colocar essa função aqui como sendo f de x igual a 1 sobre x, tá? Vou botar x quadrado, só para ficar positivo. E o que acontece, né, se eu quisesse calcular, agora em vez de limitar aqui de A até B, de A até infinito, essa área aqui, né, que vai crescendo, que vai aumentando aqui, tá? A minha função, ela tá indo aqui para infinito. Perdão, para infinito não, né? Mas ela tá aqui, ó, ela vai para sempre, aqui no caso ela tá se aproximando do zero, tá? Tem zero. Aí você poderia dizer, né, vou chamar essa área de área S. Então, seja S. Área não, região, né?
a região sobre a função f de x, né? E a reta x igual a A só, né? É infinito, vamos dizer assim. Infinito não é um número, eu só tô falando que eu não tô delimitando ela por outra reta além do x igual do A. A gente poderia pensar, poxa, mas então não tem como eu calcular essa área, né? Porque é uma coisa muito grande. Sempre tá aumentando alguma coisa. Isso aqui tá, essa reta aqui, né? Essa reta em amarelo, ela vai ficando, ela vai aqui para sempre. Ela vai diminuindo, a espessura dela vai diminuindo, claro, né? A altura dela, perdão. Seria um retângulo, e esse retângulo, a altura tá diminuindo sempre, mas a base tá crescendo, né? Para sempre. Então, seria comum a gente pensar, não existe, não tem como eu dizer que isso é um número, essa área, né? Isso é infinito, vamos dizer assim. Só que não necessariamente, tá? Pode ser que essa área seja um número, tá? Então, mesmo... Oi? Pode ocorrer na área de S ser um número, né? E como é que a gente encontra áreas, né? A gente faz a integral de A até B. Meu B aqui não existe. Então, o que seria o meu B aqui? Infinito. De f de x. Né? Nesse caso aqui, minha f de x é positiva, tá? Por isso que a área vai ser f de x mesmo. E como é que a gente resolve essa integral, né? De A até infinito. Vamos olhar aqui a ideia que a gente... A ideia mais intuitiva que a gente tem, né? O que que seria... o que que estaria... Eu não tenho como pegar de A até infinito. Não faz sentido isso. Mas se eu pegar algum número aqui, que eu vou chamar de t, né? Quando eu fizer a integral de A até t, eu vou ter esse pedacinho aqui. Se eu pegar um t maior, então um t0 aqui, esse aqui t1. Aí eu já vou ter esse pedaço todo aqui, né? Esses dois. Certo? Toda vez que eu vou pegando um t maior, eu percebo que a área que eu vou obtendo tá mais perto do que a área que eu quero, né? Porque a área que eu quero é... Esse t tá lá no infinito, ele não existe. Mas toda vez que eu vou pegando ele muito grande, né? Maior, 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 eu tô me aproximando da área que eu quero. E a gente já viu essa ideia de se aproximar, né? O que a gente faz com isso, então? Qual é essa ideia que a gente obtém aqui? É a ideia de limite, tá? Então, na verdade, toda vez que eu pego a integral de A até T, se eu fizer esse T ficar muito grande, eu tô me aproximando da minha função, da área que eu quero, tá? Do número que eu quero. Então, aqui, isso aqui vai ser exatamente o limite da integral de A até T, de f de x dx. E esse t tá indo para onde? Esse t tá indo para infinito, né? Porque eu acabei de dizer, né? Quanto maior o meu t, mais perto da onde eu quero chegar. Então, o meu t, ele tá tendendo a infinito, tá? Então, a nossa integral vai ser isso aqui, exatamente desse jeito. A ideia é bem intuitiva, tá? A ideia é bem geral.
Ah, e se eu tivesse, né, se em vez de limitado para cá, eu tivesse procurando a área de uma região que está ilimitada para o outro lado, né? Se aqui fosse meu B e eu tivesse, né, indo para cá, não tivesse um C, vamos dizer assim. Se fosse essa área aqui que eu quero. Aí a ideia é a mesma, tá? Vou chamar esse aqui. Pode ser a própria F, né? É igual. Só que aqui o que mudou agora, quem é agora o meu infinito, né? Não é o A. No caso, não é o B, no caso, né? Aqui no primeiro exemplo, o papel do infinito, o meu B seria um infinito. Aqui o meu B tá bem definido, é um número. É o meu A, ou seja, é o meu limite, é o meu limite, não vou dizer não usar o limite, né? É meu extremo inferior que tá indo, né, para um infinito, mas não é para infinito, né? Aqui a gente tem que perceber que tá indo para menos infinito. Então, se eu quisesse essa área aqui, por exemplo, aqui eu vou colocar aqui igual a S. Vou botar aqui embaixo. Tá. Área de S. Aqui, se eu chamar isso aqui de... Vou chamar de A. A área de A seria a mesma ideia. Só que olha só, o meu limite de integração superior tá bem definido, é o B. Agora, o meu limite de integração inferior é que tá indo para onde agora, né? Menos infinito. Tá? De f de x dx. E como é que a gente vai fazer isso? É a mesma ideia, tá? Toda vez que eu pego um t aqui, esse intervalo aqui, né, de t até b, perceba que agora o que vai mudar é esse limite de integração aqui de baixo, tá? Então é sempre de t até b, né? Só que esse t tá indo para onde? Tá indo para menos infinito. Então eu também vou tomar um limite. Só que agora o meu t tá no extremo de baixo aqui, ó, de t até b, de f de x dx. E o meu t agora, muito cuidado, está indo para menos infinito, né? Tô fazendo o meu t, ó, ir lá para o menos infinito, ok? Aqui o meu t tava indo lá para o mais infinito. Então, a ideia, né, é exatamente essa. Vamos ver agora como é que isso funciona na prática, né? Deixa eu aumentar aqui. Vou subir um pouquinho. Ver se fica melhor. Pronto. Então, vamos ver como é que fica na prática. Essa área aqui mesmo, tá? Essa área S. Vamos encontrar essa área S dessa função aqui mesmo, que é 1 sobre x. Então, vamos ver se realmente isso é um número, tá? Porque, como eu disse, pode ser que seja um número, ou pode ser que não, tá, gente? Como se a gente transformou isso num limite, a gente sabe que nem sempre o limite existe. Pode ser que o limite dê infinito, tá? Então, vamos olhar aqui, se nesse caso aqui, né? Então, vou botar aqui calculando. Então, vou pegar aqui, tá? De A até infinito. O meu f de x é 1 sobre x quadrado dx, né?
E a gente já viu que essa integral aqui é o quê? É limite quando t vai para infinito, da integral de a até t, né? Essa integral aqui de a até t eu sei fazer. É uma integral definida que a gente sabe fazer. De 1 sobre x quadrado dx. Tá, como é que a gente resolve isso agora? Vamos primeiro resolver a integral, tá? Por isso que eu falei. Essa parte de integrais indefinidas não impróprias, nada mais é do que a junção de coisas que a gente já sabe fazer, tá? Integrar e calcular limites. A gente só juntou essas duas coisas. Então, primeiro vamos integrar, para depois a gente calcular o limite, né? Vou botar aqui dentro. Vou botar assim. Integral de 1 sobre x quadrado, né? É a mesma coisa que x elevado a menos 2. A gente sabe integrar isso fácil, vai ficar x elevado a menos 1 sobre menos 1, certo? Então, aqui vai ficar menos 1 sobre x. E eu vou fazer isso de a. Vou botar assim. De a até t, né? Que é uma integral definida. Então, vai ficar como? Limite, o t tende a infinito, de... Quando eu substituir por t, vai dar menos 1 sobre t. Quando eu substituir por a, aí vai dar menos 1, né? Então, vai ficar mais 1 sobre a, tá? Então, é esse limite aqui que a gente tem que calcular, ok? Só pra gente conseguir calcular esse limite, né? Eu vou colocar o meu a aqui como sendo um número, tá? Eu vou colocar 1. Senão, né, vai ficar um pouquinho mais confuso. Então, finge que o meu a é 1, tá? Aqui, por exemplo, é só eu dizer que esse aqui é 1. Mas poderia ser qualquer a, tá? Poderia ser qualquer número. Botei 1 só porque para ficar mais fácil nas continhas. Que aí 1 por 1 é o próprio 1. Tá? Então, vamos calcular esse limite. A gente sabe calcular limites, né? Infinitos também. Nesse caso aqui, eu sei que o limite da soma é a soma dos limites. Os dois existem, né? Que esse limite aqui, ó, quando t vai para infinito, 1 sobre t vai para 0, lembra? E esse aqui, né, limite de 1, limite da constante é a própria constante, então aqui é 1. Então, eu tenho 0 mais 1, esse limite aqui, então, é igual a 1. Ou seja, essa área S, de S, né, por mais que pareça, né, que ela é muito grande, que essa região, pareça não, essa região é uma região infinita, então, por mais que você possa pensar, é uma região infinita, então a área também é infinita, não necessariamente. A área é 1, tá? Por que isso, né? Porque se a gente observar, por mais que essa região seja infinita, quando eu tô tendendo a infinito, esse meu retângulo, né, que eu tô acrescentando, eu tô sempre acrescentando um retângulo, né, aqui. Por exemplo, aqui de t, o que eu faço aqui é sempre acrescentar um retângulo, vamos dizer assim. E esses retângulos vão ficando muito pequenininhos, mas pequenininhos a ponto de lá no infinito, né, não serem praticamente nada, tá? Então, a gente diz que essa área, né, entre aspas, claro que não é uma área como a gente está acostumado a ver, né, definição de área, mas é a ideia de área dessa região, mesmo que essa região seja uma região ilimitada, a gente não tem muito uma definição de área para uma região ilimitada, mas a ideia de área dessa região é exatamente essa. E é um número, não é infinito também, só porque a região é infinita, né? Só porque a região é ilimitada, tá? Então, aqui a gente viu que era um número, né? Mas vamos ver como seria se fosse a função 1 sobre x, tá? Em vez da função
1 sobre x quadrado, se fosse a função 1 sobre x. Vou continuar com 1 aqui vai ser infinito. Aqui vai ser 1 sobre x dx. Então, é limite de t indo para infinito, integral de 1 até t de 1 sobre x dx. Sabe integrar 1 sobre x, né? A gente sabe que a primitiva disso é ln de x. Quem é que a gente deriva que dá 1 sobre x? É ln de x. Então, aqui limite, t tendendo a infinito. Essa integral, então, vai ficar ln de x. É uma integral definida, eu tenho que fazer isso de 1 até t. Então, vai ficar limite, t tendendo a infinito, ln de t, menos ln de 1, que é 0, tá? Então, na verdade, aqui vai ficar só ln de t. E a gente sabe que esse limite aqui, né? Quando t vai para infinito, ln de t também vai para infinito. A função ln, ela é assim, né? Então, quando t está indo para infinito, ln de t também está indo para infinito. Então, nesse caso aqui, mais infinito no caso, né? Nesse caso aqui, a minha área já não seria um número. Nesse caso aqui, realmente a área, né, seria infinito, tá? Essa integral aqui daria infinito. Então, a gente vê aí que pode ser que dê um número, a nossa integral imprópria pode ser que dê um número, ou pode ser que não, tá? Pode ser que dê infinito. E a gente tem até um nome para isso, tá? Então, a gente chama, né? Tá como observação. Se a integral, né, de a até infinito pode ser também de menos infinito até b, tá? Qualquer integral imprópria. Vou até botar integral imprópria. Se a integral imprópria é um número, se no final der um número, a gente chama, tá? De convergente. São as integrais convergentes. Caso contrário, ou seja, caso não dê um número de infinito, chamamos de divergente. Tá? Então, é a mesma ideia de limite, tá? Se o limite existe, a gente diz que está convergindo para algum lugar, né? Então, a integral converge. Se não, a integral não converge, tá? Então, a gente tem aí esses nomes para a nossa integral imprópria, tá? Vamos ver, então, né, a outra ideia de integral imprópria. A gente falou que existiam duas regrinhas para a gente calcular a integral do jeito que a gente estava calculando até agora, né? As próprias, as definidas, claro. Que seria um intervalo, né? Que tem que ser um intervalo limitado, AB, e a minha função também tem que ser limitada. Então, eu vou pegar aqui a mesma função. Só que agora, em vez de pegar um intervalo infinito, eu vou pegar um intervalo limitado. Aqui eu vou botar, se eu fosse um mesmo. Tá? E eu vou querer calcular essa área aqui. De 0 até 1. Perceba que eu tenho a mesma coisa da outro exemplo, tá? Essa área, né, essa região,
ela tá sempre crescendo aqui perto do zero, no caso, né? Eu tô sempre aumentando aqui vários retângulos, só que esses retângulos estão ficando cada vez menores, tá? Vamos ver se eles ficam menores a ponto de essa área, né, da soma deles, também ficarem insignificantes, ou se não, que foi o caso aqui, né? Aqui a gente viu que quando a função é 1 sobre x quadrado, os retângulos que a gente está sempre somando, né? Eles são tão pequenos que mesmo a soma de todos eles não vai interferir aqui para dar infinito. Já na função de baixo, eles estão ficando pequenos também, mas não tão pequenos assim a ponto de serem insignificantes na soma. Claro que eles são tão pequenos assim quanto eu queira, tá? Tá tendendo a zero. A gente sabe que essa função aqui é 1 sobre x também. Quando x vai para infinito, essa função tende a zero. Só que por mais que eles sejam bem pequenos, né, e o número a função tende a zero, a área a soma daqueles retângulos ali, da área daqueles retângulos, é claro, não vai tender a zero, tá? Então, cuidado, não é só a função tender a zero. É, no caso, a gente identificar a integral mesmo, ok? Então, vamos para esse caso aqui agora. A ideia é exatamente a mesma. Aqui a gente tem funções ilimitadas. Qual é a ideia? É a mesma. Eu tenho essa área aqui, eu vou chamar de S, né? Então, a área de S, né, vai ser a integral de 0 até 1 de f de x dx. Essa integral aqui podia até parecer que é uma integral, né, definida, bonitinha, beleza. Poderíamos usar aqui direto a teorema fundamental do cálculo? Não. Por quê? Porque a minha função ela não é contínua no zero e é uma descontinuidade de infinito. Então, não posso. Então, como é que eu resolvo essa integral? Por mais que pareça que eu posso resolver direto, eu não posso, tá? A ideia é a mesma. Eu sei que do 0 até 1 eu não posso fazer, mas para qualquer t aqui perto do zero, para qualquer t perto do zero, eu posso fazer de t até 1, certo? Tá tudo bem. No caso, esse t é menor do que 1, né? A integral de t até 1 tá bem definida, porque a minha função aqui é contínua. Ela só não é contínua no zero. Então, para qualquer t perto do zero, eu posso fazer a minha integral normalmente, tá? E eu estou me aproximando da região que eu quero, da região S, quando esse t está se aproximando do zero, certo? Então, aqui vai ser a mesma coisa. Limite da integral de t até 1 de f de x dx. Só que esse t agora está se aproximando do zero, tá? No geral, se aqui fosse outro número ao invés do zero, né? Se minha função é ilimitada em algum a, tá? O meu t vai tender a A. Tudo bem? Então, aqui, vou até botar desse jeito, né? Vou repetir aqui. Vou botar essa reta aqui pra cá. Aí, vamos supor que aqui seja
seja um A, tá? Agora eu vou mudar aqui, vou botar esse aqui. Botar A aqui. Nesse caso aqui, o meu A, né? Só pra a gente não ficar presa no zero, tá? Aqui eu vou botar B. Só pra gente não ficar preso nos números. Integral de A até B, de f de x dx, é igual ao limite da integral, né? Como é o A que tá me dando problema, é o A que eu vou substituir por t, tá? Se o meu problema fosse no B, que também poderia ser, né, uma função assim, e meu problema ser aqui no B, eu substituo o B por t, tá? E o meu t vai tender a A. Se estivesse no B, o meu t ia tender a B, tá? Então é importante a gente ter essa ideia aí, de saber manipular também, tá? Quando o meu problema, né, a minha função, ela tá sendo limitada, né? O ponto que ela tá, o ponto de descontinuidade dela, né, que ela tá indo para infinito, é o B, então é no B que eu vou trocar por T, tá? E o meu T vai tender a B, e vice-versa. Então, no geral, aqui, né, vou fazer esse exemplo aqui do S, supondo que essa função aqui, vou dizer que é 1 sobre x quadrado de novo. Então, vamos fazer aqui integral. Que eu vou chamar de exemplo, né? Aqui não... Integral de 0 até 1 de 1 sobre x quadrado dx. Não posso fazer essa integral normalmente, tá? Porque ela não tá definida no zero. A gente até viu que esse aqui é um exemplo que eu fiz essa daqui usando o teorema fundamental do cálculo e deu errado, lembram? Então, essa daqui eu não posso usar o teorema fundamental do cálculo, tá? Por causa do zero. A minha função, ela é ilimitada no zero. Então, aqui eu vou ter é uma integral imprópria. Então, eu vou ter que usar o limite. Se o problema dela é no zero que eu vou colocar o t. E aqui o meu t vai tender a zero, tá? Eu sei calcular essa integral aqui, né? A gente já calculou, é menos 1 sobre x. Que a gente tem que fazer de t até 1. Então, aqui vai ser limite. Substituindo por 1 vai dar menos 1. Substituindo por t vai dar mais, né, 1 sobre t. Aqui t tendendo a zero. A gente sabe calcular esse limite, né? Esse daqui é da constante, limite da constante, a própria constante, vai para menos 1. Esse daqui, quando t vai para zero, 1 sobre t vai para infinito. Então, isso aqui é infinito menos 1, continua sendo infinito, né? Uma coisa muito grande, tirando 1, continua sendo uma coisa muito grande. Então, essa integral aqui é da infinito, ou seja, ela não converge. Ok? Então, esse aí é um primeiro exemplo que a gente tem. Vamos ver mais um aqui. Integral de 0 até 1 de ln n de x dx.
A gente já viu, né? A primeira coisa é que isso aqui pode parecer uma integral própria, tá? Mas não é, porque a função ln ela não tá nem definida no zero e ela é ilimitada, né? Quando chega no zero. Na verdade, ela é limitada até para baixo. Ela faz uma coisa desse tipo aqui. Então, esse ponto de descontinuidade aqui do zero não é uma descontinuidade de salto, tá? Então, isso aqui é uma integral indefinida. Perdão, indefinida não, imprópria. Desculpa. Como o meu problema é no zero, perdão, esqueci o limite, eu vou substituir o zero por t, tá? E o meu t tem que tender a zero. Ok? ln de x dx. Essa aqui é uma função que a gente, para integrar, né, a gente teria que usar integração por partes, fazer aquele u, dv, mas como a gente já fez isso, né, a gente já lembra, eu vou fazer direto, tá? Então, aqui limite de t tendendo a zero. A integral de ln de x, para quem não lembra, é x ln de x menos x. Tá? Quem não lembra, volta lá nas aulas anteriores que a gente calculou essa integral aí algumas vezes. Aqui eu tenho que fazer, né, de t até 1. Então, vai ficar limite de t tendendo a zero. Vou botar dentro das chaves pra gente resolver as continhas. Então, quando x igual a 1, me dá ln de 1, né? 1 vezes ln de 1, menos 1. Menos, quando x igual a t, eu vou ter t vezes ln de t, menos t. Opa. Desculpa. Então, isso aqui vai ficar, né? ln de 1 é 0, tá? Já falou isso algumas vezes. Isso aqui é 0. Então, aqui vai ficar menos 1, menos t vezes ln de t, mais t, né? Porque menos com menos dá mais. É isso? É. Opa. Então, esse limite aqui. Vamos lá, como é que a gente resolve esse limite? Agora vem a parte do limite, né? Tem que saber resolver limite. Esse aqui é o limite da constante, a gente sabe que é menos 1. Esse aqui, limite de t, quando t vai para zero, a gente sabe que é zero. Mas esse aqui, eu tenho uma indeterminação, né? Porque ln de zero vai para menos infinito. E ln e t, quando vai para zero, t vai para zero. Então, aqui eu tenho zero vezes infinito, né? O que acontece quando eu tenho uma indeterminação? Uso L'Hopital, tá? Então, eu vou usar o L'Hopital só para resolver essa parte aqui, tá? Porque é essa parte aqui que tá me dando problema. As outras eu sei resolver. Então, aqui, eu vou ter... Eu vou fazer assim. Vou separar. Resolvendo... o limite de t vezes ln de t. Na verdade é menos, né? Mas tudo bem. Só a gente botar o menos depois. Quando o t vai para zero. Então, usando o L'Hopital, né? Quem eu vou jogar para baixo? Eu sei que como é zero vezes infinito, eu tenho que pegar uma dessas funções e colocar no meu denominador como o inverso dela, né? Então, vai ficar limite. Vou jogar o t porque fica mais fácil de eu derivar.
Então, aqui vai ser ln de t sobre 1 sobre t. Não mudei nada, né? Pronto, agora esse daqui tá indo para infinito. Na verdade, menos infinito, mas tanto faz. E esse aqui tá indo para infinito também. Porque quando t vai para zero, 1 sobre t vai para infinito. Então, agora eu posso usar L'Hopital, né? Então, vai ficar limite. Derivada de ln de t é 1 sobre t. Derivada de 1 sobre t é menos 1 sobre t quadrado. Certo? Quando t tende a zero. Então, aqui vai ficar t, né? É só fazer, tá? É 1 sobre t dividido por menos 1 sobre t quadrado, né? Aí vai ser esse vezes esse, que é t quadrado, sobre esse, que é menos t. Então, t quadrado sobre menos t, corta um t, vai ficar menos t. Tá? E esse limite aqui eu sei que é zero. Né? Quando o t vai para zero, esse limite é zero. Então, esse limite aqui vai para zero. Ou seja, esse limite todo aqui vai dar menos 1, menos 0 mais 0, vai dar só menos 1, ok? Ah, professora, por que que deu negativo? Ué, porque eu tô olhando, essa área aqui seria mais ou menos esse limite aqui, né? Eu tenho uma coisa desse tipo, a minha função ln, ela é assim, aqui é exatamente 1, aqui é exatamente 1, e eu tô olhando para essa região aqui, como tá para menos essa região aqui, né? Porque como minha função do 0 até 1 ela é negativa, lembra que vai ser menos essa área, né? Por isso que dá um número negativo, tá? Ah, mas é uma área, não teria que dar positivo? Não, porque essa função ela é negativa. Ok? Tá, vamos, antes de falar do teste de comparação, ver uma outra ideia aqui. Uma outra observação. Às vezes, a gente pode se deparar com a seguinte integral imprópria. E aí, voltando para os casos de integrais impróprias por intervalos infinitos, né? A gente viu até agora de A até infinito, ou de menos infinito até A, né? Mas pode ser que a gente tenha de menos infinito até infinito. Como que a gente calcula essa integral, né? Muito simples. Lembra que a gente tem a propriedade de integral? Eu posso pegar qualquer ponto entre menos infinito e infinito, ou seja, qualquer ponto na reta, né? Que eu vou chamar de A, e separar em duas integrais. Lembra dessa propriedade da integral? Pronto. Agora, eu tenho aí duas integrais que eu sei fazer, né? A gente viu esse caso aqui e esse caso aqui. Então, essa daqui converge se ambas convergirem. E diverge, e caso contrário, diverge, né? Tá? Então, para essa integral convergir, ambas essas integrais aqui têm que convergir. Tudo bem? E agora vamos falar um pouquinho sobre o teste de comparação.
Então, se a gente quer saber se a integral, né, ela é convergente ou divergente, às vezes a integral é um pouquinho complicada de integrar e a gente viu, né, como integrar várias funções, mas às vezes tem umas integrais que são um pouquinho complicadas, tá? Que a gente nem... É bem complicado mesmo de integrar, a gente nem vê maneiras de fazer isso. Então, como é que a gente descobre se ela é convergente ou não? A gente pode usar o teste da comparação, tá? Porque mesmo que a gente não saiba integrar aquela função, se a gente consegue comparar aquela função com uma outra que a gente saiba integrar, a gente pode comparar, né? Porque a gente viu o teste de comparação também para integrais. Então é a mesma ideia. Só que no caso para integrais impróprias, a gente quer saber se é convergente ou divergente. Então a gente tem aqui, né? Suponha que FG sejam contínuos e aqui vamos supor que o f de x é maior ou igual a g de x. E maior que zero também. Então, ambas as funções têm que ser positivas, tá? Para todo x, vou botar aqui maior ou igual a algum a. Então, primeiro, se a integral de a até infinito de f de x dx converge... Opa. Então, a ideia é bem intuitiva, tá? Olha só, f e g são funções contínuas e positivas. E f é maior do que g, então minha g tá aqui e minha f é maior. Peguei um a aqui, né? Se eu estou integrando de a até infinito, eu estou olhando para essa área aqui, né? Se essa área aqui é um número, se essa área aqui não vai explodir, obviamente a área menor aqui, né, que é do g, também não vai explodir. Então, obviamente, a integral de g, a integral de a até infinito de g de x dx, vou desenhar isso melhor, que tá bem feio esse desenho. Também converge. Porque se a maior converge, então a menor também converge, né? E acontece também o oposto. Se a menor já diverge, então com certeza a maior vai divergir. Então, se a integral de a até infinito de g de x dx diverge, então a maior, né, que é a f, também diverge. Tá? Então, aqui, né, eu tenho... Deixa eu ver se eu consigo... Se eu tenho aqui uma função g e aqui uma função f, a f é maior, né? Então, a f tem que ser maior. Aqui é meu a. Então, olha só. Se essa maior, isso tudo aqui é um número, então, com certeza, né?
esse aqui também é um número. E é um número menor, por sinal, né? Agora, se a menor já não é um número, se a menor já vai explodir, já dá infinito, então com certeza esse amarelo também, né, vai dar infinito, tá? Porque é o infinito mais esse pedaço em amarelo, ok? Então, a ideia é exatamente essa. Deixa eu... Então, por exemplo, né? Um exemplo onde a gente usa o teste da comparação. Mostrar que integral de 0 até infinito de E de menos x ao quadrado dx é convergente. Então, essa é uma função que se você colocar até no aplicativo, né? O próprio aplicativo vai te dar uma função lá que você nunca viu na vida. Então, é uma função que é um pouco complicada. Por quê, né? Obviamente eu não posso usar a substituição simples aqui, porque se meu u, né, é esse x ao quadrado aqui, meu du teria que ter um x aqui, eu não tenho, tá? Se eu tivesse um x aqui, beleza, eu sei derivar isso. Como eu não tenho, eu não posso fazer substituição simples. Integração por partes também não vai me ajudar, né? Por quê? Porque eu não posso chamar isso aqui do meu dever, né? Porque eu teria que integrar isso e eu não sei justamente integrar isso. Mas mesmo que eu chame isso aqui de du, vai aparecer, né, de du não, de u. Quando eu derivar, vai continuar aparecendo esse E de x, porque a gente sabe que o E de x, né, quando a gente deriva, ele permanece ali. Vai aparecer um 2x, né, porque a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Entretanto, também vai aparecer um x quando a gente integrar o dx, né, quando a gente integrar 1. Então, vai ficar um x ao quadrado também, então também não vai me ajudar, tá? Então, é uma função que é um pouco complicada da gente entender aqui. Até se vocês, como eu disse, se vocês colocarem no aplicativo desses que integram direto, vocês vão ver que vai aparecer uma função lá que a gente não viu. Então, o que a gente já faz aqui, né? Mas ele não está pedindo para dizer um número, né? Ah, essa função converge para onde? Ele está pedindo apenas para a gente dizer que converge, para a gente saber se converge, né? Mostrar que converge. Então, para a gente mostrar que converge, a gente pode simplesmente comparar ela, né? Então, olha só, primeira coisa que é importante, se eu quero mostrar que ela converge, eu tenho que pegar alguém maior do que ela e mostrar que converge, porque aí eu sei que ela também vai convergir, certo? Se a maior converge, a menor converge, tá? Ah, se eu quisesse mostrar que uma função diverge, então eu tenho que pegar alguém menor e mostrar que essa diverge, tá? Porque se a menor diverge, a maior diverge. Nesse caso aqui, então, tem que pegar alguém maior, né? A função e de x já é sempre positiva, tá, gente? Então, com certeza, uma maior que ela também vai ser positiva. Então, aqui eu tenho e de x, só pra gente... E de menos x ao quadrado, né? E eu quero comparar ela tem que ser menor ou igual a alguma outra função, né? Que função vai ser essa? A gente sabe que, no geral, a gente poderia comparar... Aqui, né, tá de 0 até infinito. O que a gente pode fazer aqui? No geral, eu tenho x menor ou igual que x ao quadrado. Isso é verdade? Sempre? Não sempre, tá? Isso é verdade para x maior que 1. Mas tudo bem, já vê que para x maior que 1 já é o suficiente, porque a gente pode separar isso aqui, né, em duas integrais, tá? Então, vamos... É suficiente aqui que seja verdade para x maior que 1. Vou até escrever aqui. Para x maior ou igual a 1, a gente tem que x é menor ou igual que x ao quadrado, né? Então, mudando os dois de lugares, né? Eu tenho menos x ao quadrado menor ou igual a menos x.
E a função exponencial, ela é crescente, né? Então, se menos x ao quadrado é menor do que menos x, e elevado a menos x quadrado também vai ser menor do que e elevado a menos x. Tá? Isso para x maior que 1, ok? E e elevado a menos x a gente sabe integrar, né? Só que olha só, mas eu tô falando aqui do zero até infinito, né? Não do 1 até infinito. Tá, mas eu posso pegar essa integral aqui do zero até infinito, de e elevado a menos x quadrado dx, e separar, né? Do zero até 1, de e elevado a menos x quadrado dx, mais integral do 1 até o infinito, de e elevado a menos x quadrado dx, tá? Professora, essa daqui é convergente, essa primeira? Obviamente, essa daqui é convergente, porque é uma integral definida de uma função que é contínua. Essa função aqui é contínua, tá? E elevado a menos x quadrado é contínua, porque a função é contínua, a função x quadrado é contínua, então a composição das duas também é contínua. Então, uma função contínua definida no intervalo limitado, né, que é de 0 até 1, tá super bem definido isso daqui, né? Eu sei que é um número, não sei te dizer que número é, mas eu sei que é um número, tá? Então, essa daqui converge para algum número. Deixa eu botar de outra cor. Essa aqui converge. Basta eu saber se essa aqui, então, converge também, tá? E essa daqui, eu posso, então, usar o teste da comparação. Então, como eu posso comparar, né, e elevado a menos x quadrado com e elevado a menos x, eu vou olhar para essa integral aqui. Então, isso aqui vai ser limite até t, né? Quando t vai para infinito, de e elevado a menos x, dx. Então, limite, t indo para infinito. E elevado a menos x a gente sabe integrar, né? Vai ser menos e elevado a menos x. A gente pode usar aí substituição simples. Se eu chamar o menos x de u, meu du vai ser menos 1, que é constante, posso jogar para fora, tá? Então, isso aqui eu tenho que fazer de 1 até t. Então, aqui vai ficar limite. Quando substituir por t, vai ficar menos t, menos e elevado a menos t, né? E quando substituir por 1, vai ficar mais, né? Porque menos com menos vai dar mais, e elevado a menos 1. Certo? Quando t vai para infinito, a minha função exponencial, esse menos t aqui vai para menos infinito, né? Esse menos t, tá? E a minha função exponencial, quando o índice dela, né, o expoente, está indo para menos infinito, a função exponencial, uma função o e, né? Quando o expoente está indo para menos infinito, ela está indo para zero, tá? Vamos desenhar aqui a função exponencial. Ela é assim. Aqui é o meu 1. Opa. É de 0 a 1, né? Então, olha só. Quando a minha função é de x. Quando esse x, né, tá indo para menos infinito, olha aqui, ó. Ela tá indo aqui pro meu zero. Ela tá se aproximando dessa reta aqui, que é a reta y igual a zero, tá? Então, como o menos t, né, tá fazendo papel de menos infinito, porque o t vai para infinito, então o menos t tá indo para menos infinito. Então, esse e aqui de menos, elevado a menos t tá indo para zero, tá? Então, esse limite aqui, esse aqui vai para zero, esse aqui vai para e elevado a menos 1. Que é um número, tá?
Isso aqui é 1 sobre E. Isso aqui é um número irracional, mas é um número, tá? Então, essa daqui converge. Como essa maior converge, essa daqui também converge. Então, né? Podemos concluir que a integral de 0 até infinito de E elevado a menos x quadrado dx converge. Bom? Então, é isso. O teste da comparação, então, ajuda muito. Nesse caso aqui, né, principalmente, porque é uma função que a gente não saberia integrar. Mas mesmo quando é uma função que a gente sabe integrar, tá? Às vezes a gente sabe integrar, mas é bem complicado de integrar, né? A gente pode comparar ela com uma que a gente consegue integrar uma substituição simples, que é bem mais fácil. E se eu só quero saber se é convergente ou divergente, então basta usar o teste da comparação. Claro, lembrando que ambas as funções têm que ser positivas, tá? E também que as funções são contínuas, tá bom? Então, o teste da comparação, ele serve para integrais impróprias do tipo do intervalo sem infinito, ok? Então, por hoje é isso. A gente vai encerrar aqui a parte de integrais impróprias. Como eu disse, né, é uma mistura, tá? De duas coisas que a gente já viu, que é saber integrar e saber calcular limites. É só isso, tá? E aí, a regrinha que a gente viu aqui, né, essas regrinhas aqui, que são bem intuitivas também. Depois é só calcular a integral e calcular o limite, tá? Então, a gente fica aí para tirar dúvidas na próxima aula sobre isso.